Vamos para mais um cafezinho e vamos falar sobre algoritmos, vamos responder as sugestões aí de nossos seguidores e falar sobre algoritmos na sexta-feira, porque, cara, nada mais gostoso do que falar de algoritmos sexta-feira. Então, vamos lá? Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, canal Computação Crítica. Quase todo dia eu faço uns cafezinhos aí. Tem outros tipos de vídeo que eu faço, mas no fundo, ultimamente eu tô falhando um pouco desse outro tipo de vídeo, né? Tô mais focado em cafezinho, mas pode ser que eu volte aí a fazer os outros vídeos, dependendo do meu tempo de que sobra, né? Porque assim, fazer um canal no YouTube e trabalhar 8 horas por dia como engenheiro de computador, engenheiro de software em grandes empresas é complicado, né? Então, a gente vai falar sobre algoritmos, que foi uma sugestão do Matheus EV, né? Não sei qual é o sobrenome dele, mas o Matheus pediu aqui, olha, seus vídeos são bacanas, parabéns, obrigado Matheus por isso. Poderia fazer um cafezinho sobre complexidade de algoritmos? Não sei se já tem aqui no canal. Eu também já não sei se tem sobre complexidade de algoritmos, né? Mas assim, eu acho que não deve ter, então eu quero fazer um vídeo sobre algoritmos aqui. Por que é importante a gente pensar complexidade? Quando que a gente usa isso, né? Porque tem sempre aquela pessoa que fala assim, ei, eu estudei na faculdade, eu não usei, eu tô triste. Bicho, às vezes tu não usou porque tu não sabe como usar, mas assim, dá pra se usar quase todo dia, né? A simples escolha de qual lista usar em Java, você tem que usar a disciplina de algoritmos. A gente tem contato com isso em algoritmos, né? Então, algoritmo serve para isso, né? Então, para me embasar aqui, né, eu sugiro esse livro aqui, ó, Entendendo Algoritmos. Esse livro aqui, caso você não seja um cara que quer estudar a fundo ali, no fundo do ponto de vista acadêmico, esse livro é muito bom. Sugiro ele. Se caso você seja o cara ali que não fez uma faculdade de computação ou que é só entender mesmo, esse livro aqui é bem simples, Entendendo Algoritmos. Ele é uma linguagem muito didática, né, e ele fala ali na página, deixa eu até olhar aqui, né? Deixa eu até olhar ali. Aqui tem o Big O Notation, né? Ele fala sobre Big O Notation, né? Mas a gente tá falando, o que a gente fala isso aí? O que a gente tá falando com esse né? ODN, OD log N, ODN log N. O que é isso? O que tem a ver, né? Então, assim, pra gente entender um pouco, vamos começar do começo, né? O que é algoritmo, né? Algoritmo é tudo que a gente faz em computação, né? Assim, eu gosto de pensar assim, né? No mecanismo de abrir uma porta. Pensa só, pensa quando você vai abrir uma porta. Você vai abrir uma porta, você pega e você diz, eu abro a porta. Agora pensa assim, que você é um robô e você tem que gerenciar cada passo de você abrir a porta. Você fala assim, eu seguro na maçaneta, eu giro a maçaneta, eu puxo a porta e sai. Você tá o quê? Descrevendo o que você tá fazendo. Então, algoritmos são uma forma de você descrever as operações, o que você está fazendo, de um jeito praticamente matemático, né? E aí, vai que eu falei, eu acho que na sexta-feira passada ali sobre matemática e computação, né? Matemática é uma linguagem, né? Então, assim, é uma forma de descrever o universo. Então, o algoritmo também é uma forma de você descrever o que está sendo feito, né? E o algoritmo, ele tem algumas peculiaridades, né? O algoritmo ele sempre tem que ser determinístico, ele sempre tem que ter entradas claras, né? É uma coisa que a gente perde um pouquinho quando a gente banaliza esse termo, que está sendo muito banalizado, né? O algoritmo das IAs. Bicho, isso é um termo banalizado. O algoritmo é uma coisa que você escreve no dia a dia, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma operação ali de inserção de usuário. Você tem um algoritmo, né? Eu quero assim, vou na base, eu consulto o usuário, eu verifico tal coisa, eu boto tal coisa. Você tem um algoritmo, né? Tá, mas assim, o algoritmo é isso que a gente estuda lá na faculdade. Sim, porque na faculdade a gente estuda operações muito básicas, né? E tem algoritmos complexos. Por exemplo, eu trabalho muito com sistemas distribuídos, né? Então já tive que implementar algoritmos que são complexos. Tanto que assim, eu nem tinha arcabouço para descrever aquilo, porque eu não estudei algoritmos tão a fundo na universidade. Eu fiz um tipo de computação ali na Unicamp, né? Que era mais voltada para sistemas industriais. E aí a gente tinha só uma disciplina de algoritmos que era básica, né? Não tinha umas outras. A outro ramo da computação lá tinha 3 disciplinas de algoritmos. Eu fiz só uma, né? Uma bem básica, né? Mas, né, no algoritmo você tem esses estudos aí. Primeiro você descreve o algoritmo, né? Aprende a descrever o algoritmo, aprende a como escrever ele, né? Esse livro aqui do Knuth, né? A arte de computer, a arte
The Art of Computer Programming, a arte da programação de computadores, né? Ele começa com uma descrição ali do que é algoritmos, como a gente usa ele, para que eles servem, né? Na verdade, eu acho que ele não fala para que eles servem, né? Mas assim, ele fala que ele define o que é algoritmo lá, de onde vem a palavra algoritmo ali, que vem. Você deve ter estudado na matemática, alguma coisa que parece algoritmo, mas você nunca usou esse nome, né? Mas algoritmo vem de algarismo, quer dizer, vem de trabalho com algarismo. Tem uma história assim que posso não estar correta, tá? Mas procura a origem desse nome, né? Mas tem algum momento na disciplina de algoritmos que você define o que é complexidade algoritmo. E aí, o que é essa complexidade algoritmo? O que isso tem a ver, né? Assim, algoritmos, eles sempre baseiam-se em entradas, né? E aí se baseiam-se em entradas para reproduzir uma saída, né? E essas entradas podem mudar de tamanho, né? Então imagina aí que eu tenho uma lista que recebe 10 itens, né? E eu quero ordenar ela, né? Mas essa lista pode receber 100 mil itens. Opa, peraí. Como é que vai ser o tempo de resposta de um algoritmo aqui e do algoritmo aqui? E como é que isso vai me influenciar ali na saída, né? Então, o caso bem chave para saber onde eu uso isso e onde eu não uso, né, é a questão do linked list, né, a lista ligada, ou hash list, ou array list, né, desculpa. Você tem o hash map e o tree map lá no Java, né. E você tem essas questões aqui que são bem importantes, né? Por quê? Porque a escolha de um ou de outro baseia-se muito em como você vai usar a lista, né? É óbvio que a maioria dos sistemas, eu não vou, eu só vou ler 10 elementos e manter ele em memória. Bicho, então você usa um array list sempre, né? Eu sempre falo, por base, use um array list. Mas agora pensa ali, eu tenho um buffer que eu estou sempre inserido no começo e vou usar no final. Ali eu já dou a dica de, usa sempre o linked list, porque se é um negócio que você está usando ali como um buffer, alguma coisa de registro de mensagens, você sempre vai inserir no começo. Desculpa, você sempre vai inserir no começo, pegar no final. Ou você sempre vai inserir e remover do começo, você vai usar ali um linked list, né? Uma lista ligada. Por quê, né? Porque a forma como ele é implementado estruturalmente, apesar da interface ser igual, diferencia os tempos de execução ali. E isso pode ser muito relevante em alguns casos, né? A gente tem um caso na nossa aplicação, né? Que é até engraçado, assim, que era um negócio que a gente pensou, né? A princípio de tipo, a gente vai fazer aqui, não sei o que, memória, que vai ficar mais rápido, não sei o que, não sei o que. A gente nunca pensou na ordem de grandeza que seria usado, né? Até que um dos dentro dos clientes nossos, aliás, o principal, resolveu usar para um caso de uso que a gente não esperava, né? E aí, assim, em vez da lista ter 100, 200, 1000 itens, né? Como era o esperado ali, né? Era o que a gente testava, validava, botaram 35 milhões, né? O cara jogou lá a memória do Java dele para 50 GB, botou 35 milhões em memória e usava aquela funcionalidade com uma lista em memória ali para fazer consultas, né? Foi ao momento que ele chegou assim, olha, a aplicação de vocês não é performática. A gente começou a perguntar, falou assim, a gente olhou assim, cara, a gente falou assim, olha, desculpa, eu não imaginei que não, teria esse uso, né? E aí a gente teve que mudar toda a estrutura interna da aplicação para suprir aquela necessidade, porque é uma coisa muito básica, assim, tipo, a gente não planejou, a gente não projetou isso, né? Mas vamos olhar aqui, primeiro para essa anotação aí de complexo, assim, complexidade de algoritmo, espero que tenha ficado um pouquinho claro, né? Quando a gente cresce as entradas, né, vai crescer o tempo de execução ou vai crescer o tempo em memória, né? O quanto se usa em memória. Então você pode falar ali de complexidade de algoritmo tanto em tempo de execução quanto em uso de memória. Você pode falar dos dois. Eu lembro quando estava fazendo algoritmos na faculdade, a gente olhava para os dois lados. Em memória, isso aqui a gente faz in place. O que significa in place, né? In place é quando não tem uma memória auxiliar. Então eu posso fazer uma ordenação de lista in place, mas eu posso fazer uma ordenação de lista que não é in place. Que eu pego uma segunda lista, eu vou lá ordenando ela e isso tem diferença. O algoritmo vai ser diferente, né? Eu posso alocar uma segunda lista e fazer uma ordenação ali baseada na primeira e jogar a primeira fora. Posso fazer isso, né? Qual que é a diferença? Cara, nessa segunda aqui você usou no mínimo 2 vezes a memória da primeira. E aí você tem o quê? Um uso que você duplica o uso da memória, né? Você multiplica ali linearmente, né? Ou se você usou uma solução recursiva ali. Aí você usou uma solução recursiva, cara, uma solução recursiva para eu vou ordenar uma lista que tem 35 milhões de posições recursivamente.
É complicado isso aí, né? Você vai ter um uso de memória ali que pode ser, pode estourar ali, por quê? Quando você faz diversas chamadas recursivas a 35 milhões, tem que saber, e aí tem que ver quantas são chamadas, tem que fazer uma análise bem feita disso aí, que eu de cabeça nem consigo pensar, né? Dependendo do algoritmo ali, né? Mas, vamos pensar nessa notação Big O aí. Por que que quando eu falo nela, eu sempre boto N log N. Quando a gente foi estudar isso na universidade, eu lembro que a primeira aula que o professor provou, né, foi que ele provou que assim, olha, quando você tem fatores lineares, você pode remover. Então, quando você tem uma função que é 2n e uma função n, ou uma função 2n, uma função n, uma função 3n mais 2, tipo, você pode remover esses coeficientes, essas somas, porque quando você cresce para o infinito, nada disso importa. Nada disso importa, porque ele só está olhando para ordem de crescimento da função. E aí é legal quando você joga isso aí numa. Tem uma escala logarítmica. Assim, para quem fez engenharia, que tinha os laboratórios de física, né? Você tinha um papel em escala logarítmica que era ótimo. Quando você pegava ali um negócio que crescia de polinomial, ele ficava linear, né? Então era muito legal. E o negócio que ele muitas vezes era. É difícil até de explicar, mas assim, era muito legal esse papel em escala logarítmica, que você tinha que comprar ali, você ganhava a Unicamp dava lá, porque você não achava pra vender isso em alguns lugares, né? Mas tem esse de escala logarítmica, que é um papelzinho diferente, que tem uma escalinha bizarra, né? Que ela é uma escala muito bizarra, assim, que não sei escrever, né? Ela vai crescendo em ordem de 10, né? Tipo, a distância de 10 para a distância de 1 para 10 é a mesma distância de 10 para 100, que é a mesma distância de 100 para 1000, e aí por diante, né? Mas, voltando aqui à questão do por que isso não faz, é porque não muda. Cara, quando você joga tudo pro infinito, né? O valor de n, não importa a coeficiente que está na frente, não importa o mais que tem, vai ser sempre o valor de n, porque vai ser sempre igual. Vai ser diferente do n log n, porque n log n ele vai crescer de uma escala diferente, que vai ser diferente do logaritmo de n. Isso é legal você ver os gráficos, postar um gráfico ao redor do outro. Deixa eu ver se esse livro posta aqui, porque é sempre um gráfico interessante de se ver, que são maneiras que ó, ele coloca aqui, já vou colocar aqui, você vê, tem gráficos que eles esquecem de forma diferente, ó. Esse aqui, por exemplo, o primeiro aqui, ó, é o log n, né? Depois tem o n log n, né? O n quadrado aqui, né? O n quadrado e o n polifatorial, né? Tem alguém me chamando aqui, vou dar uma olhada aqui, isso não é nada importante, né? Então, a forma como a função cresce, ela é diferente. A gente está olhando para isso. Para quê? Para olhar para a forma como o tempo vai crescer, né? O uso do tempo. E assim, por que a gente faz isso e a gente não se preocupa com essas constantes? Porque, cara, o tempo de execução de uma função vai depender muito da máquina, né? Então, quando a gente vai comparar os tempos de execução, né? Eu estava falando disso, não sei se eu estava falando disso com alguém, né? No meu mestrado, a gente descreve que eu quero comparar o tempo de execução de algumas coisas, né? Então eu pego uma máquina, descrevo essa máquina e boto, olha, eu rodei tudo nessa máquina com essa configuração. E aí eu rodo o teste. Se alguém for pegar, vai pegar a mesma máquina, vai rodar da mesma forma, e com certeza vai rodar de forma diferente. Com certeza vai ter outros tempos, né? Mas aí vai comparar ali, porque eu sempre usei um caso base ali, porque tem muitas variáveis, né? Mas voltando aqui, o que é esse... como é que como é que eu entendo, né? Esse n log n, esse n ao quadrado, né? É o número de interações que tem na minha função, né? Então vamos pensar ali, né? Quando eu vou descrever a forma como eu intero numa lista, né? Se eu falo assim, eu vou do início ao fim dela uma vez, opa, peraí, então eu sei que isso aí é n, né? Ah não, eu vou quebrar ela recursivamente, achar um ponto, né? E aí eu jogo o resto fora. Talvez ali seja log de n, né? Porque você tá fazendo algumas decisões ali. Primeiro você define assim, essa lista é ordenada ou não ordenada, né? Ou você fala assim, eu vou ir dela uma vez, né? Para cada item dela eu vou entrar nela n vezes, né? Aí você tem n ao quadrado, né? Então você tem que olhar aquela função e entender assim, ó, como essa forma de interação que eu tenho, né? Como ela impacta na minha complexidade, né? E óbvio que a complexidade maior, ela come todas as
complexidades menores, né? Então se eu tenho um algoritmo ali que ele tem uma interação que é n log n, tem uma outra que é log n, tipo, eu desconsidero log n e só boto n log n, né? Se eu tenho um algoritmo ali que é n, ele é chamado por um outro que é n, né? Então eu tenho um n quadrado ali. Ou às vezes, assim, tem algoritmo que descreve que é tipo a complexidade de I versus J, né? Tipo, eu tenho uma matriz lá que ela tem uma coluna, tem uma largura e uma profundidade, né? Aí aqui é I, aqui é J, né? Então a complexidade dele é I versus J. Acontece, tem isso, né? Tá, e como que isso é importante, né? Isso é importante, às vezes, basicamente, no dia a dia ali, né? Quando você vai, por exemplo, eu sempre falo assim, eu não nem sei, deixa eu olhar aqui se tem Java Collections, Java Collections, eu tenho um Collections Complexity, Complexity. Eu tenho um vídeo muito antigo sobre a complexidade de algoritmos dentro de Java. E quando você faz a escolha de linked list e array list, eu vou deixar linkado aqui, né? Mas aqui, ó, você tem a Universidade de Cambridge, né? Um link aqui eu achei, eu procurei Java Collections Complexity, né? E aí tem um da Bardung aqui e tem uma da Universidade de Cambridge aqui, que ele tem... ele vai ter aqui, deixa eu ver se eu abrir, ó. Vai ter o set, o list, the keyword map, né? Vai ter as várias aqui. E olha no array list como funciona. Comparar o array list com o linked list, né? No get, o array list é 1. É a complexidade 1. Ou seja, para eu achar um objeto dentro de um array list, eu vou usar apenas uma operação, né? Que é pegar aquele índice e achar, né? Para eu achar o mesmo objeto no linked list é n. Então se eu quiser pegar um objeto 150 mil no linked list, eu vou ter que andar 150 mil casas até achar aquele objeto. Cara, vê que é complexo pra caramba isso, né? Vê que é complexo pra caramba. Mas e no add? No add é quando eu vou adicionar um objeto na lista, é um em cada um. Por quê? Na verdade não é um em cada um, né? No melhor caso o array list é um, né? Mas no pior caso eu tenho que fazer o quê? Às vezes eu dou um add na lista, a lista tá cheia, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que alocar uma outra lista, copiar os elementos da lista anterior no elemento daquela nova lista. Então muitas vezes pode ser, no pior caso é 1, no melhor caso n menos 1, né? Que dá tipo N, né? Porque você acaba fazendo mais uma operação, né? O contains ele é sempre O de N. Então, assim, o contains, ele observa assim, se eu pergunto para uma lista se aquela lista contém um elemento N, ele é sempre O de N. Mas observa que se eu for no reset, é 1. Se eu for no triset, é log N. Então, observa que isso impacta bastante a forma de estrutura de dados que a gente usa. Você percebe? Então quando alguém fala assim, eu nunca usei algoritmos na minha vida, talvez porque você... Cara, o que eu tô falando aqui é de uma simples escolha entre array list, lista ou set. Nessa simples escolha, eu preciso saber o que é complexidade algorítmica, como usar e como avaliar ela. Porque eu tô vendo aqui, ó, se eu perguntar um contain, eu já vi diversas vezes que tem aplicação ali que tem um contains ali. Aí eu olho assim, bicho, você quer executar o tempo todo. Essa lista aqui, ela tem 10 mil elementos e o cara usa uma lista. Porra, vamos usar um set. Aí você muda pro set, pô, o sistema tá voando agora. É óbvio, cara. É óbvio, porque essa operação contains era uma operação relevante, né? Mas vamos continuar aqui, né? O que eu quero mostrar para você aqui, por exemplo, é na operação remove zero, né? Ou seja, remove zero pode ser o pop, né? O pop quando você remove a cabeça da lista, o head, né? Ou quando você faz um subset de uma lista, né? Observa que no array list ela é O de n. Então, se eu vou remover ali o elemento 10 de uma lista, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele do 0 ao 9, deixar lá, pegar o elemento 10, vou remover ele e vou copiar do 10 até o final da lista uma posição. Você viu como é complicado? Agora, se tem uma lista ligada, eu vou remover um objeto 10, o que eu vou fazer? Eu vou interar até o objeto 10, eu vou achar ele, vou pegar o ponteirozinho aqui de um lado, o ponteirozinho aqui do outro, religar. É como se eu estivesse cortando ele ali, ó, e costurando de novo. É não demora, né? Então, assim, você tem ali, tanto que no final ali vai ter o pick e o offer, né? O pick e o offer, aí o pick é sempre 1, né? Que você sabe, o pick você sempre pega da cabeça, se não me engano, né? O pull você pega do final da lista, né?
Não, o pick você só retorna o objeto, né? E o pull você retorna e remove a cabeça da lista, né? E aí no linked list é log de n. Você tem essas complexidades aí, né? Que varia muito, tá, galera? Assim, varia muito. Então, você tem que. Quando você vai usar, por exemplo, collection, collection são bibliotecas básicas de qualquer linguagem. Se você pensa, mas na minha linguagem não tem essa biblioteca, e Python não existe isso. Existe, brother. Existe. Talvez a linguagem faça de uma forma que você não saiba o que está sendo usado. Aí mas internamente, dentro da implementação daquilo ali, sempre vai ser ou uma lista ligada, ou uma array list. Ou vai ser um hash set, ou vai ser um tree set, né? Um conjunto em forma usando hash como a propriedade para os dois usam hash, se não me engano, né? Não, o tree set usa comparação, né? Você vai comparando os objetos ali e vai criando uma estrutura em árvore. Olha a estrutura em árvore vindo aqui, né? Outra coisa que estrutura em árvore. Eu nunca usei isso, bicho. Se tu pegou um banco de dados e o seu banco de dados ele tem ali um índice, você tem uma estrutura em árvore, cara. Você tem uma estrutura em árvore, você tem complexidade de algoritmo ali pra caralho, né? Tanto que tem uma galera que sempre faz um post aí, né? Que é nunca use UUID como identificador de banco de dados, né? Por quê? Por causa disso. Você tem uma complexidade algorítmica ali, né? Que é o quê? O identificador ele é usado para comparar as coisas. E quando ele é usado para comparar as coisas, né, ele é bastante usado. E é muito mais fácil comparar inteiro do que comparar em string. Porque quando você vai comparar as coisas, o inteiro, você compara dois números, muito fácil, né? Quando é em string, você compara duas cadeias de caracteres, né? E a forma de você comparar esse é do tamanho da string, né? E o UID ali, sei lá, tem 16, não, sei lá, uns 18, 20 caracteres, ou sei lá quanto tem, né? Então ele vai ser O de 20, né? Ele é 20 vezes mais caro a comparação do que a comparação com o inteiro. Repara nisso, né? E óbvio, a forma como você indexa um é diferente da forma como você indexa outro. Então a complexidade vai depender o quê? Da forma como o índice é criado dentro do banco de dados. Que eu realmente eu não vou. Eu já vi isso aí muito tempo atrás, faz 7 anos que eu não trabalho com SQL, então não vou lembrar aqui, né? Então, com esse cafezinho aí, a gente falou o quê? A gente falou da necessidade de algoritmos. Por que a gente precisa de algoritmos? Como a gente pensa os algoritmos, assim, olhando para as estruturas internas deles, tem a interação tal. Essa interação pode ser um for, pode ser um while, pode ser, sei lá, tem um string aí que a gente não sabe como funciona direito. Eu sei, né? É uma estrutura bem interessante, talvez um dia eu fale sobre isso, né? Aliás, eu tenho um post sobre string, eu vou deixar também linkado aqui, né? Que é uma estrutura é uma forma diferente de pensar coleções em Java, né? Mas algoritmos é uma coisa que está aí no dia a dia. Caso você nunca tenha parado para pensar, é talvez que você nunca tenha pensado que essa é uma das coisas mais banais de computação. Você vê todo o dia, a toda hora. Quando você dá às vezes você só abre e fecha um colchetinho ali. Aí você fala assim, mas eu tô usando aqui. Você tá usando um array list. Tá usando um array list, que é diferente do linked list. Só quando você abre, bota um colchetinho ali, e aí você para assim, eu uso contains aqui, ele é lento, né? Sim, é lento, né? Não, porque você poderia estar usando um set. Tá vendo? Então, assim, quando a gente pensa assim, algoritmo, né, e estrutura de dados são disciplinas interrelacionadas. Né? Eu até falei isso num cafezinho esses dias, né? Que às vezes a gente pensa na nossa cabecinha na forma de disciplinas, mas não existe essa separaçãozinha, né? Então, quando a gente vê ali estrutura de dados e algoritmos, é a mesma, a gente tá sempre falando da mesma coisa, né? Então é isso, galera. Eu espero ter te ajudado alguma coisa. Então, se eu te ajudei em alguma coisa, comenta aqui, comenta no vídeo assim, pô, cara, eu nunca tinha pensado nisso, né? Obrigado por falar isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Comenta e dá o like, compartilha, joga no zap ali da galera que tá discutindo ali o dinheiro que tinha no Banco Master ali, ou tá discutindo ali o roubo do shopping que eu tava ontem, né? Eu sei que pra quem não me acompanhou no Blue Sky, né? Eu tava no shopping e teve um roubo numa loja de joias lá. E a gente ficou preso no shopping, né? E se você não soube disso,
sei lá, né? Tipo, eu só vi um loco, né? Tipo, foi muito bizarro, né? Então é isso aí, galera. Valeu, obrigado. Boa tarde pra você, bom dia, boa noite, sei lá, que hora você tá aí. Eu ajudo o canal a crescer aqui. Valeu!